Imagens obtidas pelo Financial Times e que estão sendo analisadas pela inteligência dos Estados Unidos mostram que a China está construindo o maior centro de comando militar do mundo. Este centro teria 10 vezes o tamanho do Pentágono, que é o centro de comando militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa estrutura militar fica próxima de Pequim, a capital da China, e por isso está sendo apelidada de a Cidade Militar de Pequim. Outro detalhe interessante é a enorme quantidade de guindastes para a construção de toda essa estrutura. De acordo com as imagens de satélite, nós temos 10 guindastes operando ao mesmo tempo, algo bem comum para a construção de estruturas militares ao redor do mundo, só enfatizando a pressa que Pequim tem para desenvolver todo o seu setor militar, principalmente em um momento de tensões que estão escalando com os Estados Unidos. Outro ponto nessa construção que tem chamado a atenção é toda a sua estrutura no subsolo, só mostrando que a China leva muito a sério a possibilidade de uma guerra nuclear. Eu sou Emanuele Coure, esse é o China em Foco e fique comigo para conferir mais detalhes sobre isso. Trazendo agora para vocês mais algumas informações sobre essa estrutura, ela teria 1.500 acres de acordo com as imagens reveladas. Além disso, teria uma grande estrutura no subsolo, que seria interconectada por vários túneis reforçados. É interessante a gente destacar aqui que geralmente esses centros de comando militares, eles são muito importantes no caso de uma guerra, principalmente agora se formos falar da possibilidade de uma guerra nuclear, porque isso permitiria que o alto escalão do exército daquele país estivesse em segurança, enquanto eles continuam com os ataques ao outro país. Um outro detalhe bem interessante é que até agora o governo não se manifestou oficialmente e nem a mídia da China se manifestou oficialmente sobre a construção dessa estrutura. Só tivemos informações sobre a construção desse comando militar central agora por conta dessas imagens vazadas, dessas imagens de satélite. No entanto, por todo o perímetro é proibida a entrada de qualquer pessoa, também é proibido a fotografia ou mesmo a passagem de drones por lá. Até interessante porque atrás do complexo era uma área onde geralmente as pessoas iam para fazer trilhas ali. No entanto, até isso está proibido. As pessoas não podem mais utilizar toda aquela área de trás do complexo para fazer trilhas. Ou seja, eles realmente cercaram todo o perímetro. Além disso, eles não têm realmente nenhum tipo de presença militar visível. No entanto, todos os cuidados estão sendo tomados para que as pessoas não se aproximem do local. Outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês é a análise de alguns especialistas sobre para que serviria essa construção. Como eu comentei com vocês, geralmente esse tipo de centro de comando militar ele é utilizado para abrigar os militares. No entanto, alguns especialistas inclusive destacam que isso poderia servir também para abrigar altos funcionários do Partido Comunista Chinês, funcionários de alto escalão. Agora, quem comentou sobre isso foi o Dennis Weider, que é o ex-chefe de análise da China para a CIA. Ele disse o seguinte, que este bunker seguro seria para as autoridades chinesas que buscam proteção contra um ataque nuclear. Ele destacou também que, se verificado realmente a existência deste complexo, isso sinalizaria a intenção de Pequim de desenvolver sua capacidade avançada de combate em uma guerra nuclear. O ex-agente de análise da CIA chegou a comentar também que muito provavelmente essa nova instalação militar ela viria para substituir uma antiga instalação militar, um antigo centro de comando militar que a China já tinha construído durante a época da Guerra Fria. De acordo com ele, isso seria muito por conta de a antiga estrutura já estar desatualizada para as ameaças atuais. Ele comentou que essa nova estrutura seria muito eficiente para conter ataques nucleares e também as bombas que os Estados Unidos têm, que são bombas anti-bunker. Ou seja, essa estrutura seria mais desenvolvida para um combate contra os Estados Unidos. Quem chegou a comentar sobre isso também para o Financial Times foi um pesquisador chinês. Ele comentou que a estrutura tinha as características de uma instalação militar sensível, com seus túneis subterrâneos profundos e concreto reforçado. Agora, para compreendermos a importância e a gravidade desse novo desenvolvimento militar da China, é muito importante compreendermos o contexto em que tudo isso acontece. Um contexto onde as tensões entre o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e o bloco totalitário que está sendo liderado pela China e que é composto por países como Coreia do Norte, Irã e a Rússia, têm se intensificado cada vez mais. E a China tem investido cada vez mais no seu setor militar. Tanto que nos últimos anos,
Apesar de toda a grave crise financeira que a China teve, eles ainda assim investiram muito dinheiro para o desenvolvimento do setor militar, sendo que hoje em dia a China tem a maior marinha do mundo. Mesmo que os Estados Unidos ainda tenham a marinha mais poderosa do mundo, a China conseguiu ultrapassar os Estados Unidos em números. De acordo com um relatório do Pentágono do ano passado, eles estimam que hoje a China tenha 370 navios, enquanto os Estados Unidos não têm nem mesmo 300. E segundo as projeções do Pentágono, estima-se que a China terá 435 navios até 2030. Um ponto bem interessante é que agora realmente os Estados Unidos têm investido cada vez mais também no setor militar. No entanto, é interessante analisarmos que por um bom período, principalmente ali depois de toda essa tensão da Guerra Fria, o governo americano acabou não dando tanto enfoque para esse desenvolvimento quanto os países totalitários. E em muitos pontos eles acabaram ficando para trás, e agora realmente eles estão se apressando para desenvolver o mais rápido possível. Um dos pontos, por exemplo, que eles destacaram no ano passado foi realmente esse desenvolvimento da Marinha. Principalmente porque agora um dos objetivos do regime chinês é desenvolver muito bem a marinha deles. Por quê? Porque até 2027 eles têm o objetivo de atacar Taiwan para unificar à força a ilha à China. Por exemplo, até 2027 também eles planejam que o Exército de Libertação Popular, que faz 100 anos em 2027, que ele se torne uma força militar muito mais modernizada. Claro, tudo isso com o objetivo de atacar Taiwan. Então, os Estados Unidos realmente têm compreendido quanto eles precisam desenvolver rapidamente a sua marinha num caso de conflito com a China ali no Indo-Pacífico. No ano passado, inclusive, a Marinha dos Estados Unidos divulgaram um relatório, onde eles destacavam que eles não teriam certeza hoje se eles conseguiriam ganhar um conflito com a China comunista, e por isso, rapidamente, eles teriam que se modernizar. Outra questão que também tem gerado bastante preocupação é todo o desenvolvimento nuclear do Partido Comunista Chinês. De acordo com o relatório do Pentágono também, que foi divulgado ali no finalzinho do ano, foi um relatório divulgado pelo Departamento de Defesa. A China, no ano passado, teria aumentado em 20% o seu arsenal de ogivas nucleares, sendo que eles estimam que hoje em dia eles tenham 1.000 ogivas nucleares. E que até 2035, deixa eu confirmar aqui, até 2035 eles terão 1.500 ogivas nucleares. Só para a gente ter uma comparação, hoje em dia estima-se que a Rússia tenha 1.710 ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos tenham 1.670 ogivas nucleares. Ou seja, o regime chinês rapidamente está alcançando esses outros dois países. Agora, um ponto bem interessante para a gente analisar aqui, que também tem sido trazido à tona e que tem questionado realmente se a China vai conseguir atingir esses objetivos militares deles. Além desse objetivo deles de modernizarem o Exército de Libertação Popular até 2027, o objetivo deles é que esse exército, até 2049, se torne um exército de primeira classe mundial. No entanto, alguns dos pontos destacados realmente chamam a atenção. Isso porque o regime chinês hoje está tendo vários conflitos internamente no setor militar. Por exemplo, um dos pontos que mais chamam a atenção são os expurgos que estão acontecendo a todo momento dentro do setor militar da China. Estima-se que entre julho e dezembro de 2023, 15 militares de alta patente e também executivos do setor industrial de defesa da China tenham sido demitidos. Interessante a gente destacar aqui que em muitos desses casos, além deles terem sido demitidos, eles também foram retirados como membros do Partido Comunista Chinês. Muitos deles, claro, foram presos, muitos deles eram acusados de corrupção. No entanto, ali dentro da China, é muito comum dentro do Partido Comunista Chinês corrupção. É algo que quase todas as pessoas que estão dentro do partido cometem. Só que acontece que quando o partido quer expurgar alguma pessoa, quando o partido quer fazer algum tipo de perseguição política, daí eles começam a achar razões para realmente perseguir e retirar aquelas pessoas de seus postos. Muitas vezes, claro, prendendo eles também, sob essas acusações de corrupção. Por exemplo, alguns casos que chamaram bastante atenção foram os ministros de defesa da China. Isso porque ali, acredito que foi nos últimos 2 anos, talvez agora vai fazer 2 anos e meio, mas a gente teve uma troca muito rápida de ministros de defesa da China.
Um caso que chamou bastante atenção foi do ex-ministro Li Shanfeng. Ele foi colocado no poder em 2023. Detalhe interessante é que ele sumiu por vários meses. Ninguém tinha notícias dele. Quando ele voltou, pouco depois, ele foi retirado do seu cargo e acusado de corrupção. Agora, a gente tem um novo ministro da Defesa, que é o Dong Jun. Só que toda a situação está muito estranha. Um dos pontos é que ele não faz parte da Comissão Militar Central. A Comissão Militar Central é o órgão do partido de mais alto nível do setor militar. Ele é liderado por Xi Jinping, que é o presidente do Comitê Militar Central. E é muito incomum o ministro de Defesa do país não ser membro do Comitê Militar Central. Outra questão também é que ele não foi nomeado conselheiro de Estado, algo que geralmente acontece com os ministros de defesa do país. Agora, por que todos esses expurgos? Por que tudo isso está acontecendo? Muitos analistas e também muitas fontes de dentro da China têm apontado que existe muito conflito dentro do setor militar por causa da vontade de Xi Jinping de atacar Taiwan e unificar a ilha China. Muitas pessoas acreditam que a China não teria capacidade para fazer isso. Muitas pessoas dentro do exército não querem fazer isso. Eles realmente não têm vontade de atacar Taiwan. Um dos pontos que tem sido destacado por especialistas do setor militar, é principalmente que as pessoas dentro da China, eles veem as pessoas, os taiwaneses, como irmãos, como pessoas próximas a eles. Eles não querem entrar em um conflito com os taiwaneses. Bom, tudo isso tem desgastado muito também o papel do próprio Xi Jinping como presidente do Comitê Militar Central, tanto que a gente tem visto um destaque cada vez maior para o vice-presidente do Comitê Militar Central, que é o Jiang Youxia. Inclusive, em alguns eventos muito importantes, como, por exemplo, a visita recentemente que a gente teve ao ministro de Defesa do Vietnã, quem foi essa visita foi o Jiang Youxia. Normalmente, quem faria essa visita era Xi Jinping. Não somente isso, em algumas reuniões importantes do setor militar, Xi Jinping não esteve presente. Quem esteve presente foi o seu vice-presidente, algo que não é comum. E algo que tem chamado mais atenção ainda nos últimos tempos, principalmente, é que esses expurgos estão chegando até as pessoas que são próximas de Xi Jinping. Por exemplo, recentemente a gente teve acusações contra o Miao Hua. Ele cuidava principalmente do departamento de política dentro do setor militar, ou seja, ele cuidava muito da questão de contratação, mas também cuidava de toda a doutrinação política que acontece ali dentro do setor militar, algo muito importante e algo que tem se intensificado nos últimos tempos. Eles têm dado muita atenção a essa questão da doutrinação, porque eles precisam realmente convencer os militares de que atacar Taiwan seria a coisa certa a se fazer. Só que todos esses pontos têm desgastado muito o setor militar da China. Todas essas trocas têm gerado muita confusão, sendo que até mesmo no ano passado o Pentágono chegou a publicar um relatório dizendo o seguinte sobre isso, abro aspas. O Exército de Libertação Popular sofreu uma nova onda de investigações relacionadas com a corrupção e remoção de líderes sêniores, o que pode ter perturbado seu progresso em direção aos objetivos de modernização declarados para 2027. E se há poucos dias o lançamento de uma plataforma de inteligência artificial chinesa fez com que o governo americano compreendessem que eles realmente precisariam correr para não deixar que o regime chinês superasse os Estados Unidos no setor de inteligência artificial e de tecnologia, talvez a divulgação dessas imagens de satélite façam os Estados Unidos compreenderem ainda mais o quanto eles precisam correr se eles realmente quiserem liderar o bloco ocidental, que vai derrotar o bloco totalitário liderado pela China. Isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir, eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse novo Centro de Comando Militar da China? Deixem aqui nos comentários, depois eu vou ler os comentários e responder alguns deles. E lembrem-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva já, deixe também a sua curtida e lembre-se de compartilhar este conteúdo para que mais pessoas conheçam os nossos vídeos. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.